Pô, tem como fazer um trabalho preventivo pra não chegar nesse ponto? Então a gente tá falando sobre crianças e adolescentes, né? Sim. Um trabalho preventivo. O que é uma coisa que confunde muitas pessoas, tá? Como eu falei, de forma geral, quem tem transtorno de personalidade, mesmo que tenha um fator genético, sofreu trauma complexo. Isso significa que você vai achar um ou outro narcisista ou borderline que não teve trauma complexo e mesmo assim ficou dessa forma, porque é muito complexo, a gente não consegue saber exatamente o que faz a personalidade ficar assim assado. No entanto, na maioria dos casos tem trauma complexo. O complicado é que, mais na nossa cultura, a gente não entende o que é trauma. Por exemplo, algumas pessoas entram em contato e falam assim: Tari, eu não tô entendendo. Meu filho de 28 anos de idade, de acordo com tudo que você fala, ele é narcisista. Mas, poxa, eu não me identifico como narcisista para eu ter causado isso nele. Eu dei para ele um apartamento, eu dei um carro, eu dei isso, aquilo, outro. Eu dei. Tá captando o problema? Uma coisa é você estar emocionalmente disponível pro seu filho, enquanto você também fala para ele assumir responsabilidades Fala e se um tornar não, né? um adulto e fala um não. Outra coisa é você confundir, cara, eu tenho medo de perder o amor do meu filho. Sinto tanta culpa avassaladora que muita mãe sente, não é? Mais mãe do que pai, eu acho, né? Mas pais também sentem. Eu sinto tanta culpa avassaladora que, para não perder o amor do meu filho, eu vou doar de mim, vou doar de mim, vou doar de mim. E todo mundo em volta tá falando, porra, cara, ela não é abusiva. Só que quando a gente fala de trauma, eu não tô falando que uma pessoa tem que vir e falar você é escroto pra ser abusiva. Eu tô falando que, de acordo com Winnicott, a função de uma boa mãe, de um bom pai, é tornar-se o quê? Desnecessário. Sim. Então você tem que preparar o seu filho para as frustrações da vida. Uma das coisas que acontece quando você não é doar de si emocionalmente, crianças precisam disso. Né? Mas, tipo, quando você não deixa a pessoa assumir responsabilidade, não fala não pra pessoa, você cria um ser que acha que a vida vai ser assim. Que as pessoas não vão falar não pra ele. Que quando ele reclamar, vai todo mundo parar o que tá fazendo e dar o que ele quer. O trauma já foi criado. Já foi criado. E ele fica legitimamente chocado que as pessoas não agem dessa forma. Então, isso é um caminho. Então, torne-se um pai, uma mãe desnecessário. Não tenha medo do jeito que eu tô descrevendo isso. Você não vai ser abandonado porque você fortalece seu filho a ser um adulto. As pessoas, de forma consciente e inconsciente, infantilizam seus filhos para não perdê-los, por causa dos próprios medos de vínculo. Torne-se um pai, uma mãe que está abastecido emocionalmente o suficiente para você libertar seu filho. E você dê ferramentas para ele lidar com o mundo. Então, esse é um caso que eu posso falar mais diretamente para os pais que são mais codependentes, que doam de si, não falam não. Agora, o outro caso mais comum que cria narcisista é quem? Quem mais cria narcisista? Quem Narcisista. vive no meio, quem vive no próprio meio, né, de narcisismo. Agora, esse outro perfil, eu vou ser bem honesta, eu não vou conseguir falar muita coisa aqui pra pessoa entender, porque ela é narcisista. Então, quando as pessoas que eu percebo, eu acho que na sua família o rolê foi o seu narcisismo, não a codependência de alguma coisa que fez o seu filho ficar desse jeito. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez uma mulher entrou em contato assim: poxa, mas o meu filho é narcisista, não se fala de filhos narcisistas, não sei o que, blá, blá, blá. Beleza. Aí ela foi no particular. Então, Tari, sobre o meu filho, é o seguinte: a minha filha é um anjo. Nossa, desde a infância ela era perfeita. Mas o meu filho, desde o útero, destruiu a minha vida. Ele é o próprio Satanás. Aquele menino. Tipo assim, ela foi demonstrando comportamentos típicos de uma mãe narcisista. Que é você achar que desde o útero o seu filho é o próprio Satanás e você tá levando isso pro lado pessoal. Veja bem. Uma coisa é a mulher passar perrengue na gravidez, ficar frustrada com a maternidade, confusa com a mudança na vida dela, mas conseguir entender, não é culpa do meu filho. Você entendeu? Eu posso estar frustrada com essa... Pô, eu me sinto experimentando uma morte, que eu tô grávida, agora eu vou... O meu marido não tem que ficar tão dependente da gravidez que nem eu. Ele pode trabalhar, pensar em outras coisas. Eu tô o dia inteiro vomitando isso, aquilo. Às vezes a gravidez é difícil pra mulher. A maternidade é todo um renascimento pra mulher. Eu não tô falando que a mulher não pode até detestar a maternidade e ter desconfortos com isso. Eu tô falando da interpretação. O filho que está no meu útero está fazendo isso de propósito. Isso é uma interpretação, tipo,
Não, cara. O filho que tá no teu útero não tá te destruindo e te dando vômito de propósito. Então, quando você vê que a mãe e o pai começam a ter essas interpretações assim, tipo, desde que era um feto, eu já sabia que ia ser o próprio demônio. E, tipo, começa a responsabilizar a criança muito cedo por coisas que são literalmente impossíveis a criança conseguir fazer, que ela não tem cérebro pra aquilo ainda. Aí você vê... Aí a gente tá lidando com outra questão, não é um caso de codependência, a gente tá lidando com uma mãe ou um pai narcisista, que tá levando pro lado pessoal que a criança não tá satisfazendo a necessidade dela. O bebê que acabou de nascer.